O Instituto Nacional do Semiárido é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com enfoque no semiárido brasileiro. O Instituto conta com um complexo de laboratórios multiusuários, LabINSA, que possui uma infraestrutura analítica com equipamentos de ponta para pesquisas sobre o semiárido. A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica que produz imagens da superfície das amostras em escala nanômetra, de alta ampliação com alta resolução, característica que torna a ferramenta adequada para uma ampla gama de aplicações em diversos campos da ciência e da indústria. As técnicas de análise térmica são importantes para uma ampla variedade de indústrias, incluindo polímeros, compósitos, produtos farmacêuticos, alimentos, petróleo, produtos químicos inorgânicos, orgânicos e muitos outros. A análise elementar orgânica é uma técnica destrutiva que se utiliza da combustão da amostra e retenção seletiva dos gases para determinar simultaneamente teores de porcentagem e peso, de carbono, hidrogênio e nitrogênio, sendo o enxofre analisado em módulo adicional. O sistema conta com 2 fornos de alta temperatura, garantindo a completa combustão das amostras. A espectrometria de emissão atômica por plasma de micro-ondas é uma técnica destrutiva que se baseia no fato de que quando um átomo de um elemento específico estiver excitado, ele emitirá luz em um padrão característico de comprimento de onda, enquanto retorna ao estado fundamental. Um plasma de nitrogênio é utilizado para dissolvatar, atomizar e excitar os átomos na amostra líquida nebulizada, e a intensidade de luz característica é medida usando detectores ópticos característicos. A espectrometria de fluorescência de raios-X é uma técnica não destrutiva que permite identificar os elementos químicos determinando a composição química, análise quantitativa, e a concentração dos elementos em uma ampla variedade de amostras. Essa técnica incide raios-X para excitar os níveis eletrônicos dos átomos de uma amostra desconhecida. A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas é a técnica que possibilita a análise de diversas substâncias com ampla caracterização de polaridade e massa molecular. Os compostos são separados e iluídos com determinados tempos de retenção. Após a iluição, esses compostos são introduzidos no espectrômetro de massa na fonte de ionização, ocorrendo a ionização e evaporação do solvente. A cromatografia gasosa acoplada ao detector de massa possui como fonte de detecção o espectrômetro de massa. O analito emerge da coluna e ingressa no MS. A mesma interage com os elétrons acelerados emanados por um filamento, gerando íons do analito. Esses íons são fragmentados de acordo com as suas ligações químicas, seguindo um padrão de fragmentação constante e único, assim gerando uma impressão digital para cada molécula presente no analito. A cromatografia líquida é a inserção de uma solução de amostra em um injetor, onde a mesma é transportada por um líquido através de uma coluna. Os diversos componentes presentes na amostra são separados dentro da coluna. Para quantificação de uma amostra com concentração desconhecida, um padrão é injetado no equipamento. Possui 2 detectores DAD e RID, onde permite uma melhoria no limite de detecção. Na cromatografia líquida preparativa, os diversos componentes presentes na amostra são separados dentro da coluna e purificados por meio de um coletor de frações. O equipamento possui 2 detectores, DAD e QDA, para esta finalidade. A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa é a técnica que possibilita análises de diversas substâncias com ampla caracterização de polaridade e massa molecular. Na coluna, esses compostos são separados e iluídos. Após a iluição, esses compostos são introduzidos no espectrômetro de massa na fonte de ionização, ocorrendo a ionização e evaporação do solvente. O princípio da aceleração por solvente se baseia no conceito de polaridade. Isso irá nortear, para fins analíticos, o melhor solvente para a extração. O equipamento é configurado para a realização de uma extração dinâmica, sólido-líquido, com possibilidade de uso de 3 tipos de solventes diferentes em uma mesma amostra. A reação em cadeia da polimerase se baseia no processo de amplificação de uma ou poucas regiões específicas do DNA in vitro. Através da adição de indicadores que definem a região a ser replicada, a DNA polimerase promove a formação de novas fitas através da incorporação de nucleotídeos, resultando na amplificação de uma determinada sequência de DNA com bilhões de cópias.
A citometria de fluxo é um processo pelo qual se analisam características físico-químicas de células isoladas, partículas biológicas e não biológicas, simultaneamente na medida em que células ou partículas em suspensão passam individualmente por um feixe de luz do aparelho medidor. Essa abordagem torna a citometria de fluxo uma ferramenta poderosa para análises detalhadas de alta complexidade celular em curto período de tempo.